Chega de mesmice e design pobre. Bora criar um design foda pro Dia das Crianças. Eu vou trazer mais tutoriais com dicas de como você pode criar projetos diferentes e criativos sem ter que copiar o tutorial inteiro, como eu sempre faço aqui, mas agora eu vou fritar o seu cérebro, ou pelo menos tentar. A gente vai ter 2 tutoriais seguidos para o Dia das Crianças, um comercial e o outro comemorativo, apesar de eu particularmente não gostar desse último. Hoje a gente vai criar esse design, onde eu vou dar várias dicas durante o processo e explicar pontos importantes para você começar a criar um design original. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se você está cansado dessa mesmice que o design se tornou nos últimos anos, você precisa se inscrever e ativar as notificações para fazer parte da maior resistência de criativos do mundo. Então agora já deixa aquele like alien e bora para a tela do PC. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma ideia. Sem uma ideia você não consegue criar nada. As ideias elas vão surgir a partir das referências que você vai procurar ou, em alguns casos, vai surgir na sua mente do nada, de repente, em um momento que você menos espera. Eu comecei a pesquisar umas referências, tive algumas ideias, não gostei de nada. No final das contas, quando eu comecei a pesquisar as imagens que eu vou usar nesse tutorial, foi que eu comecei a ter uma ideia onde eu vou aplicar e é o resultado que você vai ver lá no final. Então, primeiro ponto, referências. Começa a procurar umas referências, encontrando algumas delas, não precisa ser todas iguais, não precisa ser todas elas relacionadas ao Dia das Crianças, você pode buscar outras coisas como volta às aulas, brinquedos, brincadeiras, enfim, você pode pesquisar várias coisas que tenham relação com o universo infantil, mas que não necessariamente são para o Dia das Crianças. Feito isso, você pode pensar em quais estilos você vai usar. Eu vou usar um estilo mais conceitual. Não vou usar nenhum estilo propriamente dito, mas vou pegar elementos de vários deles e vou agregando até chegar no resultado que eu quero. Que tipo de imagem você vai usar? Uma imagem de uma mãe abraçando uma criança, uma imagem de crianças brincando, uma imagem de um pai brincando com o filho. Quais imagens você vai usar? Isso vai ajudar na mensagem e ao mesmo tempo as cores, porque as cores elas vão influenciar na transmissão dessa mensagem. Então pensa tudo nisso para a gente poder começar o nosso tutorial. Em qual tamanho a gente vai trabalhar? Eu vou trabalhar no tamanho vertical, 1080 por 1350, tamanho padrão de rede social. Color Mode RGB, a gente vai criar um material digital, tem que ser RGB. Profundidade, você pode escolher aqui entre 8, 16 e 32. Quanto maior a quantidade de bits, mais pesado vai ficar o seu arquivo, tá? Mas também maior vai ser a qualidade da profundidade. Se você não entende isso, é um pouquinho mais complicado para eu poder explicar aqui em um tutorial, tá? Então eu não vou me entrar em detalhe nisso. Eu vou usar 16 bits para ficar com uma qualidade boa e não tão pesado, mas poderia usar em 32, só que 32 desativa alguns recursos ali que eu quero usar, então não vou usar 32. Background transparente. Color Profile, isso aqui é muito importante. Qual perfil de cor você vai usar? Eu vou usar o Profoto RGB. E aqui no Pixel deixa do jeito que tá, não precisa mexer. Create e já temos aqui o nosso quadro. Agora eu vou definir a minha margem e construir a minha diagramação. Vou pausar o vídeo para a gente não demorar muito, tá? Feito! Agora é que a gente começa a construir a estrutura. Já tenho aqui as imagens que eu separei para esse tutorial. Eu peguei algumas delas no Adobe Stock, grátis, outras no Pexels e uma outra nesse PNG Egg, se você tiver interesse de usar as mesmas imagens que eu. A primeira delas é essa aqui, esse menino. A terceira, os aviõezinhos de papel, esse brinquedo de madeira, um ursinho de pelúcia, essa nuvem aqui que você não está enxergando, mas é essa daqui e essa daqui. 3 diferentes. São essas imagens que a gente vai usar nesse tutorial. Daqui a pouco eu vou te explicar uma sacada do porquê eu estou usando essas imagens, do porquê eu estou usando esses brinquedos, e aí você vai entender o porquê eu não estou usando crianças mexendo no celular, no tablet. Daqui a pouco eu vou te explicar o motivo disso. Quanto às cores, eu tenho algumas ideias de cores aqui, mas eu vou deixar ela para depois. Agora eu quero posicionar as imagens e organizar primeiro a estrutura, como de costume, como a gente sempre faz. Começando pelo menino aqui da caixa, eu vou converter tudo em Smart Object, porque eu não quero estragar a margem que eu fiz, com exceção aqui das nuvens, que não precisa, mas converte em Smart Object, depois de você ter mascarado as imagens, tratado, tudo certinho.
deixa assim, porque assim você não perde qualidade quando estiver redimensionando essas imagens. Então, primeiro vai ser o menino. Esse menino ele vai ficar nessa direção aqui. O outro vai ser esse rapaz aqui, esse menininho aqui. Vai ficar atrás, mais ou menos assim. Ainda não sei se vai ficar assim, tá? Eu estou posicionando aqui e vou analisando ao decorrer do design se vai ficar bom ou não. Depois a gente decide se vai ou não ficar aqui, mas por enquanto é aqui que ele vai ficar. Tem que deixar mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Porque não faz muito sentido você colocar cada um numa posição, num tamanho diferente, de uma forma que fique desproporcional. Isso fica muito estranho. Tem que ter mais ou menos a mesma proporção. Esse menino aqui, ele pode ficar maior, porque ele vai ficar mais na frente, tá vendo? Eu poderia até colocar aqui, como se ele estivesse olhando para cá, né? Mas vamos colocar ele aqui primeiro, para a gente ver se vai ficar bom. Esse menino, ele tá mais longe, ele tá pulando, tá vendo que ele tá pulando? A cabeça dele é menor do que a desse aqui e dessa daqui também, porque ele está mais longe. Vamos tentar esse posicionamento aqui por enquanto. Ao longo do tutorial a gente vai reposicionando e melhorando cada vez mais esse posicionamento aqui. Os aviões de papel estão todos aqui na mesma camada. Eu não quero todos eles na mesma camada, mas eu não vou usar eles agora, eu vou usar depois. A cor de fundo, vamos mudar aqui por enquanto para um azulzinho bem maroto. Por enquanto, tá? Porque eu tava com esse azul na cabeça, mas eu não pretendo usar ele. Só para ter um contexto aqui mais ou menos visível para as nuvens, aonde a gente vai posicionar essas nuvens aqui na parte de trás, na parte da frente. A gente vai trabalhar isso de uma forma bem legal. Vou colocar atrás do menino aqui. Essa nuvem tá bem ruim, eu vou apagar ela. Também pode ir lá para trás para ficar atrás da menina aqui. Não vai ficar desse tamanho aqui, tá? A gente vai redimensionar para ter uma posição melhor aqui. Esse brinquedinho ele vai vir aqui para o chão, mais ou menos assim, perto dessa caixa. Esse ursinho ele vai lá para trás da menina, vai ficar ali perto dela, porque o brinquedo é dela, como se ela estivesse brincando com ele. Vai ficar ali meio escondidinho, não precisa ficar exatamente na posição, porque depois a gente vai ajustar. Os aviões de papel, vamos posicionar alguns, tá? Não são todos. Eu vou querer usar esse aqui, ele vai ficar voando mais ou menos aqui. Ainda vou colocar mais um que vai ser esse aqui. Esse aviãozinho não está encaixando não, vamos usar uma réplica desse aqui. Vou colocar aqui mais para o alto, um pouquinho maior para parecer que está mais perto. E mais um pequenininho para parecer que está lá atrás. E vamos colocar outra nuvem dessa daqui virada para cá, só que agora menor. E essa daqui vem para cá. Pronto, tá caminhando, tá caminhando. Beleza, imagens posicionadas. Vamos agrupar tudo isso aqui, renomear como imagens. E agora vamos posicionar os textos. O texto que eu separei para esse design é o seguinte. Vamos criar aqui uma caixa de texto para a gente conseguir controlar melhor o posicionamento dele. O sorriso deles é o motivo do seu. Simples, com significado subliminar, por assim dizer, curto, simples e de uma forma que vai fazer com que o cliente sinta uma série de sentimentos ao redor, em torno dessa frase. Tamanho 55. Ainda não sei o posicionamento desse texto, mas em qualquer lugar que a gente coloque, no centro, na lateral, embaixo, em qualquer lugar, a gente consegue um posicionamento legal. Por quê? Porque o design está ajudando, mas ainda não é o nosso foco. Vamos deixar que esse vai ser o texto principal, vai ser o título. Depois nós temos o subtítulo. Lembra que esse design é comercial, tá? Se é um design comercial, ele tem que vender, ele tem que chamar o cliente para a loja. O subtítulo para essa frase vai ser o seguinte: vai ser no tamanho 34, não vai ser no black, vai ser no regular, porque tá muito pesado e eu ainda não sei se eu vou usar essa fonte, tá? Ela só tá aí para poder auxiliar aqui no nosso layout. O subtítulo vai ser esse aqui, ó. Nesse Dia das Crianças, faça seu filho sorrir com um presente da casa Q28A. Por quê? Tem uma série de coisas que vão influenciar aqui no pensamento, coisas que eu pensei e que eu já vou te explicar assim que a gente começar a posicionar melhor aqui as informações. Eu já vou te explicar tudo isso para você ter uma ideia melhor do porquê eu estou usando certas imagens, do porquê eu vou usar certas cores, do porquê eu estou usando essas frases. Enfim, você vai entender um pouco melhor daqui a pouco, tá? Então esse é o título e esse é o subtítulo. As cores não serão essas e ainda não sei se esse vai ser os tamanhos que eu quero usar. Quanto ao posicionamento,
do lado esquerdo, cadê a minha diagramação? Tá aqui, ó. Se eu posicionar aqui, fica interessante. As imagens também não podem ficar muito grandes para não ficar feio, nem muito pequenas para sobrar espaço. Tem que ficar num tamanho ideal. O tamanho ideal é visualmente agradável. Ctrl S para não perder. Ainda falta o logo, com uma sobreposição de cor branca. Coloca aí o logo do seu cliente, o seu logo, ou seja lá o que você estiver usando. Eu vou colocar, vamos ver se aqui embaixo vai ficar bom. É só uma assinatura, só para a pessoa saber de onde é que está vindo. O texto vai ocupar 3 colunas aqui, tá vendo? Nesse texto, a gente vai destacar o quê? Vai destacar Dia das Crianças, bem sutil, com uma fonte medium, e Casa Q28A. Fontes mais pesadas chamam mais atenção do que fontes mais leves. Então eu tenho aqui, o sorriso deles é o seu motivo, Dia das Crianças, Casa Q28A. Se a pessoa está com pressa, ela já sabe que é Casa Q28A é onde ela vai comprar o presente para o Dia das Crianças. Por isso que é importante a gente ter fluxo e ter hierarquia visual no design. Essas imagens vão ficar exatamente nessa posição? Esse menino pode subir mais. Esse aqui pode ficar um pouco maior, dar uma perspectiva diferente aqui para ele, para dar uma impressão de que a lente é uma grande angular. A mesma coisa com essa menina aqui. A gente pega ela e dá uma angulada dessa forma. Não é o ideal seria que a imagem já tivesse dessa forma, mas é o que a gente tem para poder trabalhar. Dá para fazer isso de outras formas usando essa ferramenta de Perspective Warp. Olha só como as linhas elas convertem aqui para o centro do design. Essa menininha está muito grande, vamos só dar um pequeno ajuste aqui nela, puxa para trás. E esse menino aqui, puxa mais para cá, vamos ver se dá para colocar ele em alguma posição melhor. Os brinquedos estão em posições interessantes, vamos deixar do jeito que está. Um detalhe importante aqui, que você precisa ter muita atenção, é a direção da luz. Tá vendo que esse menino tem a luz vindo de frente? Essa menina tem a luz vindo aqui também. Se ela tivesse ao contrário, você ia ter uma coisa bem esquisita, porque ia ter luz vindo daqui, luz vindo daqui, luz vindo dali, isso ia ficar muito estranho. É um detalhe que eu esqueci de explicar, mas agora está explicado. Então, sempre que você posicionar várias imagens diferentes, sempre tenha ideia de onde está vindo a luz. Sempre enxergue de onde está vindo a luz, para você controlar isso e criar uma ambientação melhor. Por exemplo, tá vendo aqui o ursinho? Olha de onde que vem a luz dele. Tá vindo daqui, então tá errado. Deveria vir daqui. Porém, a menina está na frente dele. Isso significa que tem uma sombra na frente dele. Então ele precisa ficar desse jeito. Esse tipo de detalhe vai agregando valor ao longo do seu projeto, até o final dele. Quanto a esse menino, tá vindo luz do outro lado. Se a gente inverter ele, tá? Não tem problema. A gente pode inverter dessa forma aqui. Só que do outro jeito não causa estranheza, porque ele tá mais longe, ele tá mais afastado. Dá até pra gente colocar assim, ó, a perna dele aparecendo, como se ele tivesse na ponta de um pé só. Dá pra gente fazer desse jeito assim, sem problema nenhum. E coloca o aviãozinho aqui na frente da mão dele. Agora, para esse lado aqui, a gente pode usar informações um pouquinho menores para colocar ali telefone, endereço, site, essas coisas, para ter ali algum contato, alguma informação. Porém, esse é o tipo de projeto conceitual. Projeto conceitual normalmente não vai informação de contato. Normalmente, tá? Eu não estou falando que isso é uma regra. Normalmente vai só uma chamada, a imagem e o logo. Ou dependendo do porquê ou de onde você vai usar esse tipo de material, você vai ter as informações pequenininhas como eu vou colocar agora, tá? Por exemplo, se isso fosse um anúncio de revista, eu teria aqui o site, o telefone ou alguma coisa que chamasse, que indicasse aonde a pessoa encontra essa loja, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Aqui eu vou colocar www.q28a.com, que vai ficar bem aqui no cantinho, no tamanho 21, que é ainda menor do que o que já está. Vamos colocar o código 00 e o telefone 33328.1711. Nem sei se esse telefone é de algum lugar, mano. Como eu falei, é só um detalhe sutil, tá? Não é para exagerar. Não é para criar um negócio absurdo que vai ficar feio. Materiais conceituais, designs conceituais, não se usa informações exageradas. Tá vendo como é um detalhe muito sutil? Essa vai ser a estrutura do nosso design. Nesse texto, não tá me agradando esse faça. Vamos colocar ele dessa forma. O sorriso deles é o motivo do seu. Ficou melhor essa disposição do texto. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero dividir esse material da seguinte forma, com uma parte
em uma cor. Vou colocar aqui um amarelo bem aleatório, só para a gente poder ter uma ideia aqui de como é que vai ficar. E a parte de baixo, ou invertido. Eu quero usar duas cores que são nostálgicas para mim, que é o rosa, um rosa aqui mais ou menos pink, não é pink, tá? É um rosa magenta, é um rosa com um pezinho no vermelho. Seria um rosa chiclete. Essa é a definição do rosa que eu quero usar, é um rosa chiclete, voltado aqui para o Tutti Frutti. Não sei se nessa parte ou se na parte de cima. E ou o amarelo, esse amarelo que a gente está usando, ele não pode ser muito fraco, não pode ser muito forte. Ele tem que ser um tom agradável. Também pode ser aqui um verdinho, que é o tom de verde, que eu gosto bastante, é uma cor nostálgica, como eu já falei para mim. Esse verde com esse rosa aqui dá uma sensação. Eu explico por quê eu tenho essa nostalgia com essas cores lá no módulo de cores do curso Designer de Outra Dimensão. Inclusive mostro os exemplos lá do porquê disso aqui. Essas são as cores que eu quero usar. Não sei ainda se vão ser elas. Então fica tranquilo, não se afoba para não espanar. Eu não defini nenhuma paleta de cores para esse projeto, tá? Isso propositalmente, para a gente poder testar várias cores e você entender mais ou menos como eu seleciono as cores. A gente pode testar o posicionamento, se vai ficar melhor aqui ou embaixo. Basta você clicar e arrastar. Desse jeito, eu não gosto. Não tá me agradando, dá uma sensação esquisita. Talvez sejam as cores, talvez se a gente inverter as cores fique melhor. Mas desse jeito ficou melhor, porque dá uma ideia de que eu quis fazer isso. Eu quis deixar um espaço maior embaixo e um espaço menor em cima. Vamos deixar dessa forma. Na parte de cima, eu posso usar um azul bem clarinho assim. Também são cores bem interessantes porque feminino e masculino tanto remete a um quanto remete ao outro. Com a cor, com o verdinho, ele dá uma sensação mais quente, uma coisa mais alegre, uma coisa mais animada, mais entusiasmada. No azul, nesse azulzinho, eu tenho uma tranquilidade maior, eu tenho uma sensação ali mais de calma, uma coisa mais sossegada, uma coisa mais suave, vamos dizer assim. Então é uma questão de você escolher. Você quer transmitir uma mensagem mais espontânea, mais alegre, mais barulhenta? Ou você quer uma coisa mais tranquila? Você tem que entender isso baseado no público, tá? Não vai escolher isso de forma aleatória, você tem que pensar em cada aspecto do design. Com essas cores, eu consigo isso, eu consigo trazer essa ideia de tranquilidade, simplesmente por esse pequeno pedaço azul aqui. No caso do verde, você vai fazer barulho com isso aqui. O verde ele é mais equilibrado, mas ao mesmo tempo ele está num tom aqui mais puxado para o amarelo. Isso significa que ele vai ficar mais barulhento. No caso do amarelo, ainda mais. Ele fica ainda mais barulhento, ainda mais quente. Vamos ficar aqui com a opção do azul, mais ou menos aqui um tom como se fosse de céu. Você pode usar ele inteiro no azul, se você quiser, no inteiro no rosa, você pode escolher a cor que você quiser. Vamos chamar atenção aqui para a imagem. Como? Ferramenta de círculo, cria aqui o círculo, branco, filtro, blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object e aumenta aqui o desfoque. Dessa forma. Tá pequeno, vamos aumentar, ficou muito grande. Eu tenho um pouco mais de atenção para essa imagem. Aqui nesse botãozinho, cria um sólido na cor branca, filtro, ruído, adicionar ruído. Converte em Smart Object, uma quantidade de 30. Acho que 30 deve ficar bom. Não, ficou péssimo, exageradíssimo. 10. Provavelmente aí no vídeo para você não deve estar aparecendo, porque o YouTube tira um pouco da qualidade do vídeo. Mas se eu aproximar aqui, ó, você consegue ver um pouco melhor. E na sua tela, você vai ver que 20, 30, 15 ficaram exagerados. No 10 é só aquele toquezinho ali que você precisa, tá? É só isso. Olha só, parece até que inteiro azul tá ficando legal, né? Todo azul chama atenção para as imagens, porque as imagens estão em tom quentes. O azul atrás é um azul distante, é um azul longe. Então tudo que for mais quente do que azul vai estar mais próximo e o azul vai estar mais distante. Inclusive essa imagenzinha aqui, ó, para ela não chamar tanta atenção assim, a gente diminui um pouco a saturação dela para não deixar ela gritante dessa forma. Muito colorida, chama muita atenção e não é o que a gente quer. Agora a gente precisa criar as sombras. Você pode usar sombras genéricas ou sombras direcionais, depende daquilo que você quer. Sombras direcionais vai tomar um pouco mais de tempo, mas vai ficar com uma qualidade melhor. Sombra genérica não vai ficar ruim, vai ser mais rápido, mas não vai ser tão bom quanto sombras direcionais. Posso criar aqui mais ou menos assim. Faz o seguinte, seleciona um contorno aqui interessante na direção em que você quer criar as sombras, pega a ferramenta de gradiente e dá aqui um toquezinho nessa direção,
bem de leve e não criar algo muito exagerado. Já a gente vai ajustar isso aqui de uma forma melhor. Para fazer a sombra dessa menina aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai selecionar ela, Ctrl J para duplicar, Ctrl T para a gente mover dessa forma aqui, de um jeito que fique bom, né? Porque isso aqui tá horrível. Coloca uma sobreposição de cor preta, filtro Gaussian Blur, dessa forma aqui, mais ou menos aqui em 5. Depois, um outro filtro aqui em Blur Gallery, você vai colocar Tilt Shift e vai fazer o seguinte, ó, vai arrastar esse ponto aqui para cá, que esse ponto é onde vai ficar focado, vai rotacionar para cá, puxa mais para cá, ó, mais próximo do pé dela e aumenta aqui a intensidade disso. Tá vendo que ele vai dispersando? Olha só, pode até arrastar mais para cá. Quanto mais longe, mais dispersa fica essa sombra. Dá ok. A sombra em Multiply, pode ser aqui em 4 e tem que ir ajustando isso de uma forma que fique bem natural. Quanto mais natural você conseguir deixar, mais realista fica e mais agradável fica o seu design. Mais conceitual ele vai ficar também. Essa quina aqui, ela tem que ter um blurzinho também. Tilt Shift. Olha só que eu nem preciso posicionar muito essa ferramenta. Vamos rotacionar aqui nessa direção. Tá vendo que ele vai dispersando? Ó, próximo ele tá bem nítido e vai dispersando ao longo da distância. E agora a gente adiciona sombras genéricas. Como? Cria uma elipse sem borda na cor preta, filtro Gaussian Blur 10, outro blur Motion Blur, mais ou menos aqui em 200. E agora você precisa ir posicionando isso. Vamos colocar para cima para saber onde é que está ficando. Onde a gente vai posicionar essas coisas? Em todos os lugares que precise de sombra, de uma forma também que fique bem realista, né? Não adianta nada a gente criar um monte de sombrinha genérica e ficar uma coisa horrorosa, mal posicionada, mal distribuída e nada realista. Esses detalhes, por mais que eles deem muito trabalho, são o que vão dar o máximo de qualidade e valor para o seu material. Essa sombra aqui precisa só de uma máscara e só um toquezinho aqui de nada, só para tirar esse tom agressivo, exagerado que está aqui. Todas as sombras precisam estar em Multiply, todas elas, que assim a gente tem um aspecto de sobreposição de cores muito melhor. Ok, as sombras estão finalizadas, tá? Eu só adicionei mais uma aqui e adicionei esses detalhezinhos embaixo do pé dela. Esse aqui, por acaso, não ficou bom, ficou bem mal feito isso aqui. Mas para a gente não perder muito tempo só com sombras, vamos passar para o restante do material, que é o que importa. O que mais que falta? Falta detalhes, falta coisas que vão melhorar os aspectos desse design. Um desses detalhes que eu quero usar é esse padrão aqui, ó. É um padrão é um pattern de bolinhas. Isso aqui é só um detalhezinho, tá? É só uma coisa que eu gosto bastante, dá uma dinâmica diferente para o material. E basta você pesquisar por pattern dots, que vai aparecer alguma coisa nesse sentido, tá? Isso aqui vai lá para trás, vai ficar só lá no fundo e não vai ficar nesse tom. Ele vai ficar bem suave e possivelmente de um jeito que ele fique mais agradável. Ou a gente pode colocar ele aqui nas laterais de uma forma mais interessante. Bem sutil mesmo. Em 20 ele já tá agressivo, tem que ser em 10. E ainda assim, ó, em 10 ele não tá me agradando não. Tô achando bem grosseiro isso aqui. O que dá pra gente fazer ao invés disso é jogar nas laterais, bem sutil, organiza o seu material para você não ficar perdido, tá? Eu ainda tô com esse rosa aqui entalado. Eu não quero usar ele todo azul, porque tá legal, mas ainda falta aquele tchan. Dá pra gente usar esse aqui e talvez transformar isso em uma ondulação, alguma coisa nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, duplicar esse azul, converter em Smart Object e vamos usar um filtro de distorção aqui, ó. Vamos usar Wave e aqui em Wave a gente vai controlar o número de ondas. Olha só que dá para ver no preview. O tamanho dessa Wave, olha só, se vai ser pequenininho ou se vai ser longo. Quanto mais longo, mais suave, mais agradável. Quanto mais curto, mais agressivo, mais pontudo, não é isso que a gente quer. A parte de cima é o tamanho mínimo, vai ser em 1, o tamanho máximo em 140. Amplitude vai ser longo, vai ser curtinho, vamos deixar assim. E ok. Olha só que já mudou, já ficou diferente. Esse é o tipo de coisa que eu falo para vocês testarem, tá? Sempre. Tá legal. A gente pode mudar isso aqui para amarelo, se for o caso. A gente muda para um amarelinho.
Você vai testando, tá? Vai testando as cores, vai encontrando as cores que mais agradam. Como eu já tenho o meu layout pronto, qualquer cor que eu colocar aqui vai combinar. Quer dizer, quase todas as cores vão combinar, tá? Não dá para colocar um vermelhão aqui agressivo e achar que vai ficar bom. Não, tem que controlar isso. Tem os rosinhas aqui, ó, tá vendo? Deixa no rosa. Vamos adicionar aqui um gradiente, outro gradiente, radial, inverte, coloca jitter e aumenta. Que esse aqui é o que vai dar aquele toquinho nas laterais. Dentro do gradiente, você vai clicar aqui e arrastar para deixar só nas pontinhas, tá? E agora sim você vai ter algo mais ali sutil, um pouquinho menos, porque ficou muito agressivo. E aumenta só um pouquinho o tamanho. Vou deixar isso aqui em 150. Muda para Multiply e olha só a diferença que faz só essa vinheta. Tá vendo que é só um detalhezinho, mas esse detalhezinho faz diferença? Dá para deixar sem, fica muito legal, fica mais claro, fica mais expansivo. Ele chama a atenção, ele dá um destaque aqui para dentro. Dá para deixar com, dá para deixar sem. Vamos fazer um meio termo então. Vamos deixar essa vinheta com 50 de opacidade. Assim a gente tem um meio termo. Quanto às fontes, eu acho que eu vou manter essa fonte mesmo. Eu vou manter essa daqui para a gente não deixar esse tutorial ainda mais longo, tá? Quanto às cores, eu quero manter um tom de azul, um azul mais forte, porque eu quero que a pessoa que veja esse design tenha a sensação de que é uma loja séria, que é uma loja que trabalha de forma séria. Porque é só um detalhezinho. É alegre, é divertido, mas é uma empresa de contexto. Então, um azulzinho aqui mais escuro para dar contraste também, ter leitura e assim a gente tem um design mais agradável. Quanto às imagens, que eu falei que eu ia explicar é o seguinte: quem vai ver esse design? Você não está criando o design para criança. Para pensar um pouco nisso. Esse design é para o pai ou para a mãe da criança. Nesse caso em específico, não é um design que você vai fazer com que a criança veja ali enquanto a mãe está folheando uma revista e fala: olha mãe, eu quero. Não é esse tipo de design. É um design onde você vai falar diretamente com a mãe ou com o pai e vai chamar atenção para isso. As imagens que eu selecionei têm aspectos, digamos que nostálgicos. Como assim? São tipos de brinquedos que as mães e os pais brincavam antigamente. Não é algo que as crianças brincam hoje, porque hoje basicamente todas as crianças estão no celular, no tablet ou na televisão, no computador, enfim. Não é isso. A ideia é trazer o pai e a mãe para aquela ideia: putz, eu brincava com esse brinquedinho aqui de madeira quando eu era criança. Nossa, eu tinha um ursinho exatamente igual a esse. Nossa, eu adorava ficar dentro de uma caixa de papelão imaginando que eu estava brincando. Isso vai trazer aquele sentimento de nostalgia dentro da mãe, dentro do pai. Vai casar com o texto que eu coloquei aqui, que é: o sorriso deles é o motivo do seu. Por quê? Se a mãe e o pai conseguir trazer a experiência que eles tiveram quando era criança para os filhos e ver os filhos sorrindo por causa disso, vai ter todo aquele contexto de amor de pai, de amor de mãe, enfim, é um negócio que você está mexendo com sentimento, você está mexendo com emoção, você está trazendo o passado à tona. Isso vai trabalhar vários aspectos ali em relação ao emocional, ao inconsciente do pai e da mãe, fazendo com que eles sintam desejo, com que eles sintam interesse em comprar nessa loja justamente por causa dessa emoção que foi criada. Quanto às cores, eu tenho duas cores básicas, que é o azul e o magenta. Dá pra gente trabalhar outras cores aqui, basicamente qualquer cor que a gente trabalhar vai ficar legal. Eu posso colocar aqui um roxo que vai ficar legal, olha só que interessante que fica. Eu posso colocar um outro tom de azul que vai ficar legal, dá uma ideia ali meio de água, meio de mar, não é esse o foco, então é melhor não colocar. Dá para usar um verdinho, dá para usar aqui um tom de verde mais escuro, não fica legal, mas dá para usar. Dá para usar um tom de amarelo, um amarelinho aqui, ó, fica interessante também, fica legal, só que tira um pouco do contraste, porque esse amarelo tem tons semelhantes com o tom de pele que não é interessante, tá? E também traz a ideia de praia, porque areia, mar, nuvens, tal, não é interessante, não é esse o foco. Eu vou manter no rosa e o azul, porque eu particularmente gostei dessa combinação. Esse amarelo é o único tom quente que tem aqui. O rosa, em comparação com o azul, é mais quente, mas não é o foco aqui. O foco é as imagens. As imagens são mais quentes do que as duas cores que tem no fundo, e isso faz com que a atenção vá para as imagens. Ctrl S para não perder, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para pós-produção. Como? Agrupei, dei um Ctrl J, converte em Smart Object, e agora
A gente vem aqui em Filtro, Câmera RAW. Aqui no Câmera RAW, a gente vai trabalhar o seguinte, contraste. Não precisa ser exagerado para não ficar muito feio, tá? Tem que ser uma quantidade de contraste que fique interessante, sem estragar o seu design. Por quê? A gente ainda vai usar esse Clarity. Esse Clarity aqui é o que vai dar um pouco mais de força no contraste, tá? Se você tirar, tá vendo que ele fica bem suave, bem fraquinho? Quanto maior for, mais agressivo ele vai ficar nesse aspecto. Então tem que ser um tom aqui que não fique muito exagerado, mas que também não fique muito fraco. No Vibrance, você também pode aumentar a intensidade das cores, como pode tirar a intensidade dessas cores, tirar a vibração delas. O que eu costumo fazer é o seguinte, eu aumento um pouquinho do Vibrance e diminuo um pouquinho da saturação. Assim eu tenho um toquinho equilibrado entre cores. Aqui em detalhes, você pode aumentar a intensidade do Sharpening. Não precisa ser exagerado, pode ser só um toquinho, aqui em 15 mais ou menos, quase não vai dar para ver. É só um detalhezinho. É só dar um ok e você vai ter o seu material pós-tratado. Olha a diferença? Parece que ele está bem dessaturado. E olha só que agora a gente tem um contraste aqui mais interessante. Aqui você tem proporção áurea, você tem fluxo, você tem dinâmica, você tem hierarquia, você tem diagramação. Você tem vários aspectos necessários para um design bem produzido, tá? Existe muito mais coisas que dá para ser feito aqui. Eu estou aqui há 1h30 criando esse design, mas se eu fosse trabalhar nele realmente para um cliente, eu levaria ali umas 3, 4 horas para deixar ele exatamente como eu quero. Porque eu ainda teria que tratar essa parte da sombra, deixar ela mais realista, talvez trabalharia ali outros detalhes atrás da imagem, na frente, no fundo, ia pensar ali nas cores de uma forma mais precisa, mais focada na psicologia, enfim, teria ali todo um trabalho um pouco mais aprofundado em relação a esse material. Quanto à ambientação, que muita gente fala nos tutoriais aqui do canal, nem sempre você precisa colocar flare em tudo. Nesse design não vai flare. Se eu colocar flare, eu vou tirar a nitidez dessa imagem, vou tirar pontos importantes que eu quero que a pessoa veja. Então nem sempre você precisa colocar flare em tudo. Você precisa criar a ambientação, como se diz aí, nesse tipo de material. Você pode colocar, nada te impede, você é livre, o design é seu, você faz o que você quiser. Mas nem todos os materiais precisam disso. Alguns materiais precisam de foco na imagem, que é nesse caso aqui. Eu tenho imagens onde a nitidez, para mim, é muito mais valiosa do que um detalhezinho que está na moda. Detalhe que está na moda, eu só vou usar se realmente for necessário. Não é porque está na moda que eu tenho que usar. E a mesma coisa vale para você. Use somente aquilo que for realmente necessário no seu design. Crie do seu jeito. Você pode se basear nesse tutorial, pode criar exatamente igual, mas tenta o máximo possível fazer do seu jeito. Procure formas de você criar, formas de você ter o seu próprio processo criativo e desenvolver esse processo a partir da sua experiência. No próximo tutorial a gente vai criar um design comemorativo e mais artístico. Caso você tenha aquele cliente, sabe, aquele cliente que adora essas bobagens que não trazem nenhum retorno financeiro, então já ativa as notificações, deixa um like e manda esse vídeo naquele grupo que tá cheio de designer que vive compartilhando umas artes fracas e cópias de tutoriais, para ver se eles aprendem a ser mais originais. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.